Então, boa noite, amigos do Centro Espírita Luz e Paz, vocês que nos acompanham semanalmente, vocês que estão acessando pela primeira vez nossos canais no YouTube e no Facebook, sejam todos bem-vindos para mais esse dia de reflexão, mais esse dia de oração. Vamos iniciar, como sempre, pedindo a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo para os trabalhos dessa noite, porque foi Ele quem disse que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, Ele estaria presente, e temos a certeza de sua presença nesse momento, junto de cada um de nós. Pedimos e agradecemos também a presença dos nossos mentores espirituais, dos mentores espirituais de nossa casa espírita, para este momento de reflexão, que possamos ter um momento de paz e de muito estudo. Hoje, amigos, nós vamos conversar sobre um tema muito interessante e confesso que até ontem o tema da palestra seria outro, né? A gente conversaria aqui sobre a continuidade da justiça divina e os mecanismos sobre os quais opera a justiça divina. E dessa noite para cá, eu fui, digamos que, talvez uma intuição, mas eu senti e veio à minha cabeça esse tema para a gente tratar hoje. Então até me emociona um pouco, porque é uma experiência bem interessante, né? A gente receber isso. Tanto que eu não fiz um esboço aqui, e eu fiz apenas alguns tópicos para me seguir, né, porque veio ali durante a madrugada, veio na minha cabeça esses tópicos para a gente conversar. A minha estreia aqui no centro, né, nas reuniões de segunda, foi sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. É uma obra de Chico Xavier, muito interessante e que eu acho que tem muito a ver com o momento de transição planetária pelo qual estamos passando, né? Qual que é a missão do Brasil. E naquela oportunidade a gente tratou também sobre esse livro, mas sobre um outro enfoque, sobre um outro aspecto. Naquela ocasião eu lembro que a gente trabalhou bastante sobre como se deu a formação do povo brasileiro, né? Como a característica da formação do povo brasileiro, uma característica de miscigenação, uma característica, a formação aí com os povos indígenas, depois chegando os portugueses, né, os indígenas com a sua simplicidade, os portugueses com a sua sanha trabalhadora, a fortaleza daqueles que vieram do continente africano. Depois nós tivemos ali no final do século XIX, no início do século XX, tivemos as grandes ondas migratórias, né? Então trazendo diversas culturas, e nada disso a gente viu que foi por acaso, né? Toda essa construção do Brasil diverso, um Brasil plural, isso tudo estava no planejamento de Jesus. Tanto que a gente viu naquela oportunidade que Jesus ele fez a pregação pública dele, ele ensinou o Evangelho na Galileia, que era a Galileia das nações, né? A Galileia era extremamente como o Brasil, era miscigenada, onde tinha pessoas de várias culturas, os gentios, né? Então quando ele transplanta a árvore do Evangelho para o Brasil, mantém essa mesma característica dessa multiculturalismo, né? desse pluralismo, porque somos todos uma família universal. Mas o ponto que nós vamos tratar aqui hoje, então vamos tratar novamente sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mas sobre um outro enfoque, sobre o enfoque da missão espiritual do Brasil. Qual que é a missão espiritual do Brasil? Qual é a nossa missão, né? E antes da gente responder essa pergunta, qual que seria a nossa missão, nós temos que tratar sobre o que é uma missão e o que é ser um missionário, né?
é muito comum que a gente compreenda de forma equivocada o que seja uma missão e o que seja ser um missionário, né? A gente tem, digamos assim, uma ideia glamurosa de missão, uma ideia glamurosa de missionário, né? E essa não é a realidade. Então, ser um missionário, ter uma missão, é você ter um objetivo, um roteiro, né? Uma programação a seguir. E geralmente a gente pensa mesmo que essa missão é glamurosa, e o primeiro ponto que a gente costuma ter uma ideia equivocada é justamente essa, esse glamour, e a gente achar que o missionário ele é um ser privilegiado, ele é um ser que foi escolhido por Deus. Então ele é privilegiado e ele está salvo de qualquer dificuldade, ele está salvo de qualquer obstáculo, né? Quando a gente fez lá a nossa conversa sobre os exilados de Capela, e a gente tratou de um dos 4 grandes povos que vieram de Capela, que foram os hebreus, a gente conversou que uma das grandes equívocos que os hebreus cometeram foi que eles eram de fato o povo escolhido por Deus para trazer as noções de espiritualidade aqui para o nosso planeta, e também a noção de Deus único. Eles foram, de fato, eram o povo escolhido por Deus, mas o grande equívoco foi eles acreditarem que eles eram privilegiados, né? E que eles tinham uma proteção especial, né? E quando, na verdade, essa escolha, né, era uma grande responsabilidade que caía sobre eles, como povo primogênito, né, como aquele irmão mais velho que tem a obrigação de cuidar e transmitir experiência para os seus irmãos mais novos. Então a gente tem que ter esse cuidado de entender que o missionário, ele não é alguém que está imune de sofrimento, de alguém que está imune de dificuldades, de alguém que está imune de passar por provas e expiações. O missionário também passa por todas essas situações provadoras, né, dificultosas, constrangedoras. O missionário também sofre. Vejamos aí os grandes mártires do cristianismo, né? Todos eles também sofreram, os grandes santos da igreja, como sofreu São Francisco de Assis, o próprio Paulo de Tarso, né? Vejamos aqui na seara espírita, por exemplo, Chico Xavier, o santo que foi, o exemplo de vida que Chico Xavier nos legou, mas o Chico Xavier não esteve imune a sofrimento, a dificuldades, né? Por quantas dificuldades ele passou? Dificuldades com sua saúde física, dificuldades financeiras. Quem já viu o filme do Divaldo também vê a história do Divaldo, que não foi uma história fácil, né? As grandes dificuldades que ele passou na vida, inclusive para constituir e manter a Mansão do Caminho. Então, e 2 nomes que a gente pode dizer que são grandes missionários do Espiritismo. Então, a primeira noção que a gente tem que ter é essa, e desfazer, que o missionário ele não está imune a provas, né? Então, quando a gente vai pensar no Brasil como tendo uma missão, então vamos desconstruir de que o Brasil, sendo a pátria do Evangelho, a gente estaria imune a passar por dificuldades, a passar por grandes tribulações, né? Que a gente seria uma nação privilegiada no sentido de ter facilidades. Não é essa. A gente tem que desconstruir esse equívoco. Vamos seguir aqui os nossos tópicos, né? A gente também não pode compreender missionário como sendo apenas aqueles seres evoluídos. Então, vamos dizer, não, missionário é apenas aqueles seres que já estão evoluídos, que sequer precisariam reencarnar, mas que vem, né, que vem a carne, que desce ao nosso plano material apenas para exercer o amor, para nos ajudar no caminho evolutivo. Por quê?
Porque todos nós somos missionários, de um jeito ou de outro, de um certo modo, né? Todos nós temos as nossas missões, né? A principal missão que nós temos quando reencarnamos é melhorar a nós mesmos, é iniciar, efetivar nossa reforma íntima, é regular nossas paixões, né? Então, essa já é a principal missão, uma missão básica quando a gente reencarna, porque senão a gente nem precisaria reencarnar, né? Então, como seres imperfeitos que ainda somos, que ainda precisamos regular nossas imperfeições, essa seria uma das principais, ou a principal missão que a gente tem ao reencarnar. Então, de certo modo, somos todos missionários, né? Todos temos as nossas missões. Vou dar um exemplo que eu acho interessante, não é meu, mas eu achei esse exemplo muito didático para a gente compreender como a gente deve melhorar na encarnação. Imagina que quando a gente nasce, a gente tem um lastro moral. O que é lastro? Lastro, por exemplo, um navio, para ele se manter em perfeito equilíbrio, né, não tombar para um lado, para o outro, você coloca um lastro, que é um peso, um contrapeso, que vai equilibrar ele. Então, um lastro seria um peso, uma força que vai te manter em equilíbrio. Então, quando a gente nasce, a gente tem um certo lastro moral. É como se quando a gente nascesse, o nosso lastro moral fosse pesado. É aqueles valores, né, que vão nos manter no caminho correto da evolução moral. Quando a gente desencarna, vamos supor que a gente tem esse lastro moral pesado novamente, né? E aí ali vai ser verificado. Aquele lastro inicial, quando a gente encarnou, ele aumentou de peso, ele cresceu, a gente fortaleceu o nosso lastro moral, ou a gente deixou ele mais leve, né? Tem pessoas que vai, numa encarnação, fortalecer. Então vai deixar essa vida com um lastro moral muito mais forte, muito mais pesado do que quando encarnou. Tem gente, infelizmente, que vai agravar seus débitos e vai deixar essa vida com um lastro moral muito menor, muito mais leve do que quando encarnou. Voltando, o que seria o lastro moral? Lastro moral não é aquele peso que vai te manter em equilíbrio. Por isso que a gente verifica e constata que quando a gente diminui o nosso lastro moral ao longo da nossa vida, quando a gente contrai grandes débitos, geralmente a gente desencarna em grande perturbação, em grande desequilíbrio. E por que desequilíbrio? Pela ausência de lastro moral. Ou seja, é o lastro que segura e nos equilibra. Então, justamente, quando a gente desencarna com um peso menor em lastro moral, quando a gente perde o lastro moral, quando a gente diminui o nosso lastro moral, a gente desencarna em desequilíbrio, né, em grande perturbação, justamente pela ausência de lastro moral. Então eu posso dizer que a primeira e fundamental missão que a gente tem ao encarnar é aumentar, crescer, tornar mais pesado o nosso lastro moral. E quanto mais pesado ele for, nosso desencarne também vai ser muito mais tranquilo e muito mais equilibrado, né? Porque é o lastro que sustenta o equilíbrio, né? Que dá esse equilíbrio. E dentro dessa noção, dessa missão que a gente tem conosco mesmo, como sendo a primordial, a gente tem que ter um outro cuidado, então, para construir essa noção do que seja uma missão, do que é um missionário, de que nem toda missão é grandiosa. Porque às vezes a gente acredita, olha, missionário foi Santo Agostinho, São Francisco de Assis, Gandhi, Chico Xavier. Eu não sou missionário, eu não estou destinado a fazer nada de grandioso que vai mudar o mundo, que vai mudar meu país, que vai mudar a minha cidade, né? Então eu não sou um missionário. Não, a gente tem que desconstruir essa noção equivocada. Olha para você ver, a principal missão, ela é individual, ela é interna, né?
É aumentar seu lastro moral, é se melhorar, né? Então não vai ter uma grandiosidade. E é lógico, a gente se melhorando, depois a gente vai melhorar também a nossa família. Então, às vezes, a gente tem como missão uma convivência em família. A gente não nasceu, né? Já tiveram outros palestrantes aqui, não me recordo quem, mas eu lembro de uma palestra nesse sentido, da nossa família espiritual, né? A gente tem a família sanguínea, mas tem a família espiritual. A gente não nasceu dentro de uma família por acaso. A gente tem um papel, tem uma missão dentro da nossa família. Né? A gente também tem um papel, uma missão dentro da nossa comunidade. A gente não nasceu numa cidade, num bairro, numa comunidade, num país. A gente não nasceu por acaso. Dentro do concerto das nações, cada uma tem um papel no orbe, né? Cada cidade tem um papel. A gente não nasceu por acaso naquela família e naquele local. E muita gente migra de cidade, de país ao longo de sua vida. Nada disso também é por acaso, porque todos nós estamos onde devemos estar. A vida nos leva a estar exatamente onde devemos estar. Né? O Haroldo diz uma coisa, em face da profissão dele, eu também posso dizer isso, que às vezes não adianta, às vezes a gente muda muito de cidade, às vezes a gente fica triste de chegar num lugar, né? Às vezes não é igual a gente esperava. Eu, graças a Deus, amo Prudentópolis, passei a me sentir, amar essa cidade, e a gente sempre tem que ter em conta que a gente não chegou em um determinado lugar, a vida não nos conduziu para um determinado lugar aleatoriamente. Então todos nós temos uma missão onde nos encontramos, na comunidade onde nos encontramos, e isso não é por acaso. Muitas vezes a gente não vai conseguir compreender qual é essa missão, ter a exata compreensão do que seja essa noção. Até porque depois a gente vai tratar, seria o tema inicial da palestra de hoje, um dos mecanismos da justiça divina, que é o esquecimento. Mas a gente tem que ter em mente que a gente não está naquele local por acaso e nós temos uma missão a cumprir ali. A profissão que você escolheu, e muita gente não escolhe, não tem o privilégio de escolher a profissão, mas acaba sendo conduzido pela vida para uma determinada ocupação. E essa condução também, ela não é aleatória, tá? Ela tem um porquê que muitas vezes a gente não vai compreender, mas a gente tem que ter em mente que também a gente tem uma missão ali. E eu diria que como a gente pode desempenhar bem a nossa função sem, às vezes, ter a compreensão do que seja bem essa missão. Talvez só quando a gente desencarnar, talvez leve muito tempo para a gente compreender qual é essa missão, né? A ideia que eu tenho para a gente desenvolver isso bem é a ideia da excelência. Vamos procurar sempre exercer o papel que a vida nos exige e nos coloca com excelência, né? Então, às vezes a nossa missão com a família, vamos procurar ser o melhor pai, a melhor mãe possível, o melhor irmão, o melhor parente, para aquele parente difícil que a gente não suporta, vamos ser melhor com ele. Talvez a nossa missão seja desenvolver a paciência, ajudar, né, aquele parente difícil, dentro da nossa comunidade, o nosso trabalho, né? Quem não tem aquela pessoa difícil no trabalho, né, que a gente precisa lidar? Então, como é que a gente pode bem compreender que nem toda missão é grandiosa, parece grandiosa aos olhos dos homens, mas toda missão é importantíssima e grandiosa aos olhos de Deus. Então, mesmo sem compreender, vamos trabalhar com excelência em tudo aquilo que a vida nos levar, nos colocar, a cada lugar, cada situação, trabalhamos com excelência. Foi Jesus que disse, quando alguém pedir para você caminhar com ele 1 quilômetro, caminhe 2. Quando alguém te pedir uma túnica, dê 2, né? Então trabalhamos sempre com excelência. Fazendo isso, a gente vai estar cumprindo a nossa missão.
sem esperar que para ser missionário, para cumprir a missão, a gente tenha tarefas grandiosas que vai mudar, né? Com um ato seu vai mudar todo mundo, né? Quando a gente age internamente, mudando, age localmente na sua família, na sua comunidade, a gente está melhorando o mundo, né? Vamos prosseguir aqui, né? E aí tem outra coisa, antes da gente terminar, né, esses apontamentos sobre missão, para a gente entrar na missão do Brasil. Outro apontamento também que eu queria ver, para a gente compreender bem o que é missão e o que é ser missionário, é que, então, todos temos essas missões, né? Mas nós temos também o livre-arbítrio que Deus nos deu. A gente pode completar essa missão, cumprir essa missão ou não, né? A gente pode, nessa encarnação, nos melhorar ou não. A gente pode ajudar o próximo ou não, né? Tudo depende do nosso livre-arbítrio. A gente que já tem, claro, esse pensamento, a gente sabe que toda ação tem uma reação, né? E todo livre-arbítrio vai gerar para a gente uma consequência, seja boa ou má, dependendo do que a gente plantar, né? Mas o fato é que a gente pode cair na nossa missão. A gente pode não cumprir a nossa missão. Nos livros do André Luiz, não me recordo em qual livro, ele traz uma noção de completista. Não sei se vocês já ouviram falar, quem já leu a obra vai se relembrar, que ele traz essa noção de completista. Completistas seriam aqueles que, quando desencarnam, cumpriram a sua missão na Terra, integralmente. Né? Então ele recebe aquele título de ele foi um completista, ele realmente cumpriu a sua missão, porque a gente pode cumprir ou não, a gente pode cair, né? E no plano coletivo é a mesma coisa, né? O Brasil ter uma missão não significa que ele vai cumprir essa missão, não significa que o Brasil vai se tornar o coração do mundo, né? Significa que a gente ter essa missão significa, até posso falar que de certa forma somos sim privilegiados, por quê? Porque Deus nos deu todos os instrumentos para que sejamos o coração do mundo, que é a nossa missão. Mas não significa que já somos o coração do mundo ou que vamos cumprir nossa missão. Depende de nós, né? E eu vou dar um exemplo para a gente perceber como é que Deus nos presenteou, Ele nos deu todos os instrumentos necessários para a gente desempenhar a nossa função com sucesso, com êxito. Querem ver? A doutrina espírita, a gente vai relembrar o seu início, né? E a codificação que Allan Kardec nos brindou, começou lá na França, né? Desenvolveu-se ali na França o fenômeno das mesas girantes, a codificação kardeciana, mas onde tivemos, e hoje a doutrina espírita ela já se propaga por vários países do mundo, mas onde a gente tem uma ampla gama de espíritos encarnados, né? De espíritos benfeitores, missionários completistas, encarnados. Olha, quantos países não queria ter encarnado expoentes da doutrina espírita, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Bezerra de Menezes, né? Dentre vários outros nomes. Então somos sim privilegiados nesse sentido. Olha quanto instrumento, quanto a doutrina espírita, por exemplo, desenvolveu no Brasil, quanto Deus nos deu instrumentos, né? É um país, e lembramos, o espiritismo está dentro também, resgatando a noção do Cristo, é uma religião cristã, né? Então o Brasil é um país com maior número, extremamente católico, com um grande número de pessoas católicas. Também é um país com um número de evangélicos muito grande. Todas religiões cristãs.
Então, não só dentro do Espiritismo, mas seja no Espiritismo, seja no catolicismo, nós estamos aqui em Prudentópolis, na capital da oração, né? Então, Deus nos presenteou, seja em que escola religiosa seja, com um cabedal de instrumentos muito grande para a gente desenvolver a nossa missão, que é ser o coração do mundo, né? Mas isso não significa que a gente já seja ou que a gente vai ser. A gente precisa cuidar para que a gente cumpra a nossa missão. Terminamos então essa breve, grande introdução para a gente chegar ao ponto principal. Qual é então a missão do Brasil que a gente extrai da obra de Chico Xavier? A missão do Brasil é ser o coração do mundo para ensinar o mundo a ter um coração, né? A gente viu, né, naquela conversa inicial que a gente teve aqui sobre essa obra, que o próprio desenho geográfico do Brasil lembra um coração. E se a gente colocar o mapa mundi, né, aberto em plano 2D, a gente vai ver que a localização geográfica e o próprio desenho geográfico do mapa do Brasil nos lembra um coração, né? A gente tem como missão, então, ensinar o resto do mundo, ensinar nossos irmãos no Concerto das Nações a ter um coração. E o que é ter um coração? O coração, né, a gente tem até como noção comum, mas que quando a gente fala em coração, o coração simboliza o amor, simboliza o sentimento mais puro que a gente tem, que é o amor. Quando a gente fala, olha, faça determinada coisa com o coração, a gente está falando faça com sentimento, né? Faça com amor. Então, ensinar o mundo a ter um coração é ensinar o mundo a ter amor, né? A ser fraterno, né? Quando a gente ama, a gente cuida da outra pessoa. Quando a gente ama, a gente auxilia a outra pessoa, né? A gente auxilia aquela outra pessoa a carregar a cruz dela, né? E sem pedir. Quer ver um exemplo fantástico para mim, um exemplo por excelência do amor que auxilia o outro? E esse exemplo é até interessante, que é para a gente tirar, porque às vezes a gente associa também a questão amor com o amor de atração sexual, com o amor de casamento. Não, o amor fraternal, né? O amor universal entre as criaturas, o amor de Deus. Quer ver um exercício desse amor, onde a gente se doa ao outro e se doa até antes do outro pedir ajuda, a gente se oferece? O exemplo do Cirineu, que ajuda Jesus a carregar a sua cruz na Via Crucis ali, a caminho do Gólgota, né? Então veja, isso é ter um coração, isso é ensinar os outros a ter um coração, é auxiliar os outros, né? É amar os outros a ponto de auxiliar a carregar essa cruz, né? E sem exigir nada em troca. Então, né? E será que o brasileiro não é assim, né? Mais uma vez, o Brasil tem todos os instrumentos, as pessoas que nasceram aqui não nasceram por acaso, né? Tendo como missão coletiva, a gente tem nossas missões individuais e nossa missão coletiva. Será que as pessoas que aqui nasceram, as características do Brasil não mostram que a gente tem todo o cabedal para cumprir essa missão? Né? O que o brasileiro faz desde sempre? A nossa história não é fácil. Se você lê o livro, né, Brasil, Coração do Mundo, qualquer outro livro que conte a história do Brasil, a gente vai ver que desde o descobrimento e a colonização nós não temos uma história de facilidade. Pelo contrário, a gente tem uma história de luta incansável, de dificuldade, de exploração, de muita injustiça. E o que o brasileiro faz de melhor, né? Apesar de toda a injustiça, de todo o sofrimento, de toda essa crise perpétua, digamos assim, porque desde nossa formação que vivemos, qual é o conceito que as pessoas têm de brasileiro por aí? O brasileiro é um povo feliz. Apesar do famoso jeitinho, né, a lei de Gerson, o jeitinho que impera, mas a gente é conhecido por ser um povo extremamente solidário, né? Quantas campanhas a gente não vê aí, quanta ajuda, o povo ajudando um ao outro, né? Quanto mais dificuldade uma família tem,
e uma comunidade tem, a gente vê que o nível de solidariedade entre eles é maior, né? Então a gente é um povo, por natureza, solidário. A gente é, por natureza, um povo alegre, apesar de todas as dificuldades, né? Vejamos isso com bons olhos. Vejamos isso, que isso significa que a gente tem força, que pelo menos a gente foi colocado aqui, porque Deus sabe que a gente dá conta. Deus sabe que a gente é capaz de cumprir a nossa missão, né? A gente tem isso dentro de nós. Então, nós precisamos, então, de cumprir essa missão. E eu lembro que eu terminei aquela primeira palestra com uma preocupação muito grande, porque nós temos essa característica, mas infelizmente vemos ao longo dos últimos anos um arrefecimento muito grande nessa solidariedade, né? Eu lembro exatamente que eu citei como exemplo, como a gente foi um povo sempre acolhedor, os índios acolheram os portugueses, acolhemos os irmãos do continente africano, acolhemos também os outros povos que vieram depois, das diversas nações. E naquela época, isso foi no final de 2019, a gente passava por um problema que a gente estava acolhendo nossos irmãos que vinham da Venezuela, que vinham da Bolívia, e a gente estava num ufanismo muito grande, né? A gente estava ali expulsando, criticando, rejeitando o auxílio fraterno a esses irmãos. Então eu terminei com essa preocupação que a gente não estaria indo contra a nossa missão de ser fraterno, né? Será que alguém deixa sua nação por vontade? Será que algum daqueles irmãos venezuelanos, será que eles estavam deixando felizes a sua terra, a sua nação? Será que eles não estavam com o coração dilacerado por isso, né? E como é que a gente estava recebendo eles? Então, de um tempo para cá, isso foi em 2019, de um tempo para cá, a gente vê esse sentimento de solidariedade, de ter um coração, porque ter um coração também é viver o Evangelho, né? É viver o amor. Jesus nos ensinou a religião universal do amor. Então, ter um coração é ensinar o amor, ensinar vivendo o amor. Então, essa é a nossa missão, né? E nesse momento de transição, a gente vive um período muito difícil, a gente vive período de provação muito grande. E a gente tem essa noção de que a luta no plano espiritual também, entre os espíritos benfeitores, né? Aqueles espíritos que estão nos auxiliando a caminhar para o mundo de regeneração, e aqueles espíritos refratários que resistem à transição, que resistem ao mundo de regeneração, é muito grande. E a gente percebe isso no mundo material, aqui no mundo em que vivemos, né? Como tem se acirrado o discurso de ódio, a intolerância, né? Basta publique uma opinião que seja no Facebook e já vai surgir ali milhões de pessoas que te odeiam, que te desejam todo mal, né? Então a gente está com um acirramento muito grande do discurso de ódio, da intolerância, que é justamente o contrário do que seja a nossa missão, né? E isso não seria talvez essas próprias espíritos refratários, essas forças do mal nos puxando para tentar tumultuar, para criar o caos, para tornar mais dificultosa e trazer mais sofrimento no momento de regeneração, porque a transição planetária ela vai ocorrer, inevitavelmente ela vai ocorrer, né? Tá lá no capítulo 18 do livro A Gênese, incumbe a nós tornar essa transição mais suave, né? Diminuir a intensidade e a duração das
turbações que vamos sofrer com essa transição planetária. Então vejamos o caso da pandemia. Se você pega o capítulo 18, está bem claro. Depende de nós abreviar e tornar menos pesado, né? Diminuir a intensidade dessas expiações coletivas que estamos passando. Então a gente tem que ter hoje uma vigilância muito grande para a gente não cair, né? Não baixar nossa vibração, não cair nessa tentação, né? A gente não cair nesse desvio de deixar de cumprir nossa missão, né? De levar fraternidade, de ajudar uns aos outros, né? Dificuldades estão surgindo? Estão. A transição planetária vai trazer dificuldades, sem sombra de dúvidas, mas a gente pode tornar esse jugo mais leve se a gente cumprir nossa missão, se a gente for o coração do mundo, se a gente viver o amor e ajudar uns aos outros, né? Ser mais solidário. E não estou falando aqui só na questão material, a gente já viu em diversas oportunidades aqui com diversos palestrantes que a caridade não é só material, né? Nesse momento difícil, quantas pessoas, né, estão passando por transtornos psicológicos com essa questão do isolamento, com o que estamos vivendo. É uma palavra de apoio. Deus dá todos os mecanismos para a gente, ainda que tenhamos que manter um isolamento físico, a gente tem todo um instrumental tecnológico para a gente levar uma palavra amiga, né? Não estamos aqui conversando virtualmente, né? Sem estar aqui enchendo a casa espírita. Então, Deus nos deu todos os instrumentos, não só para a gente exercer a nossa missão e para a gente passar por cada uma dessas tribulações. Então temos que ter essa noção de missão para a gente cumprir essa missão, para a gente não cair, né, e deixar de ser esse povo solidário, para a gente deixar de ser esse povo fraterno, né, que devemos ajudar uns aos outros, né? Então, não vou só aqui trazer um discurso, mas vou trazer também como que a gente pode fazer isso, né? É difícil, mas, por exemplo, a gente pode simplesmente não revidar. É incrível. É lógico, você vê em diversas publicações, por exemplo, em palestras espíritas que estão no YouTube, sempre vai aparecer um hater, né? Hoje a gente tem até esse novo termo, hater, que é aquele que que precisa de luz, ele precisa do seu spotlight, né? Ele sempre vai ali porque ele quer atenção. Então você publica alguma coisa, vai ter alguém ali que vai odiar e vai fazer um comentário para chocar, para chamar atenção, de ódio, porque ele quer que você responda, ele quer que você desça no mesmo nível dele para responder, para tornar aquela espiral de conflito. Então o que a gente tem que fazer para a gente não cair, né? Para a gente cumprir nossa missão? A gente deve, né, não entrar nesse espiral. O hater, ele quer luz, né? Ele quer holofote. Então, é incrível. E aí, nessas palestras espíritas, sempre tem um hater ali para poder odiar. E sempre tem um espírita que começa ali a debater com o cara, né? Xingar, descer ao nível, né? Responder. Não respondemos, né? Não vamos entrar nesse conflito. Quantas famílias a gente está vendo que por questões políticas estão se dividindo, amizades sendo desfeitas, né? Não vamos chegar nesse nível, vamos ajudar, né? E se às vezes é inevitável, né? Com tanto sofrimento, tantas mortes, tantas paixões políticas, a gente começa a ter sentimentos de ódio, seja por alguém, por um político, por um vizinho, por alguém que pensa diferente, né? Podemos fazer um grande ato de amor e de caridade, né? Quando a gente começar a vir esse sentimento, nossa, mas esse político está fazendo isso, não concordo, eu odeio ele, eu quero que ele... Simplesmente vamos parar, fazer uma oração para que Deus ilumine aquele político, aquela pessoa que pensa diferente de nós, aquela pessoa que não tem o mesmo entendimento. Às vezes a gente pode estar errado e ela pode estar certo. Ninguém é dono da verdade absoluta, né? Então, em vez de destilarmos ódio, de respondermos, de descermos, né, de cair nossa vibração,
e responder na mesma moeda, porque justamente o que essas forças refratárias à transição, o que eles querem é isso. É provocar o caos, é te provocar, é que você desça ao mesmo nível vibratório que eles estão. Então, em vez de responder, façamos uma prece sincera por aquela pessoa que a gente está começando a despertar um sentimento de ódio, né? Oremos por essas pessoas, não descemos ao nível vibratório delas para responder, para entrar em conflito. É difícil? É, mas fazendo isso a gente já está cumprindo a nossa missão, porque a gente vai estar orando por essa pessoa, que é um ato de caridade também. A gente vai estar aprendendo a exercitar o amor e o perdão. E isso é caridade. A gente vai estar não só cumprindo a nossa missão individual, que é nos melhorarmos, aumentar o nosso lastro moral individual, para que a gente possa, no momento da nossa desencarnação, ir com um lastro um pouquinho mais pesado do que quando chegamos aqui, e, consequentemente, indo com um lastro mais pesado, a gente vai com um pouco mais de equilíbrio, né, para essa transição do desencarne, e a gente vai estar também cumprindo a nossa missão coletiva, que é de ensinar o restante do mundo a ser coração, né? E fazer, então, essa é a missão do Brasil, mas não vamos nos descuidar, porque não é garantido que nós vamos ser o coração do mundo. A pátria do Evangelho nós somos porque Deus escolheu e Deus nos deu todos os instrumentos para que possamos ser o coração do mundo. Assim como Deus escolheu os hebreus para ser o povo que traria a noção de espiritualidade e do Deus único naquele momento que a gente estava numa infância espiritual, Deus nos escolheu para ser a pátria do Evangelho e deu todos os instrumentos para a gente ser o coração do mundo. Mas que não caiamos no mesmo, devemos tomar todos os cuidados individuais e coletivos para que a gente não caia no mesmo erro dos hebreus que acabaram por não cumprir a sua missão. Então, nós devemos cumprir nossa missão e devemos cuidar para isso. Bom, essas eram as noções que eu queria passar, as reflexões que eu queria passar nesse dia de hoje, né? Vamos então passar para o nosso momento de irradiação, né? Neste momento, vamos irradiar então amor, né? E luz a todas aquelas pessoas que odiamos, a todas aquelas pessoas com as quais não concordamos, a todas aquelas pessoas que achamos que estão erradas, quando muitas vezes nós podemos estar errados, a todas aquelas pessoas que nutrimos sentimentos menos nobres, né? Vamos irradiar luz a todas essas pessoas, que Deus possa tocar o coração de cada uma delas, para que elas possam cumprir a sua missão, assim como Deus tem nos tocado, para que possamos compreender e cumprir a nossa missão. Vamos irradiar a luz a cada um dos irmãos que estão sofrendo com essa doença, a cada um dos irmãos que estão desencarnando, que possam ser recebidos pelos benfeitores espirituais nesse momento perturbador do desencarne, que possam ser amparados pelos benfeitores quando lhes faltar lastro para compreender esse período de transição. Aqueles que estão sofrendo com a doença também, aguardando o leito que falta, né, que já estamos com falta de leitos, a angústia dos familiares que acompanham esse sofrimento, aqueles que se encontram órfãos, aqueles que se encontram presos,
reclusos em consequência de seus atos, ao sofrimento das mães e dos parentes que amam esses irmãos que também se desviaram de seus caminhos. Irradiamos luz a cada um daqueles e de nós, porque também temos dificuldades, que possamos passar por este momento com força, com resignação e com a consciência de que Deus nos colocou aqui, neste momento, porque temos forças para passar por ele com resignação. E mais do que isso, que temos forças para cumprir nossa missão e ajudar uns aos outros nesse momento. Porque só a fraternidade, a solidariedade e o amor nos fará passar de forma mais leve por esse momento tão difícil. Que os mentores espirituais de nossa casa possam fluidificar a água aqui presente e na casa de cada um de vocês, para que colocar ali as energias necessárias à restauração do equilíbrio energético, a restauração do equilíbrio espiritual para todos os desafios do porvir, né? E reforçar as nossas energias, né? Bom, feito isso, nós vamos ler uma mensagem do dia, né? Dia 8. Acredito que a gente já fez também uma palestra no dia 8. Mas vamos a essa mensagem do dia, do Espírito, uma mensagem do Espírito Sheila, psicografada por Clayton Levi. E a mensagem de hoje, ela vem a calhar, né? Esse período difícil. Tudo passa, é o título da mensagem. És filho de Deus e fazes parte da vida que pulsa no universo. Coloca tua mente acima das dores que te ferem o coração. Se fatigado, descansa na prece, onde poderás aurir energias novas. Confia no Pai e segue para frente sem medo. No final, tudo passa, restando sempre as bênçãos do mais alto, que nos envolvem agora e por toda a imortalidade. Que possamos refletir, então, sobre essa mensagem. Eu agradeço a cada um de vocês pelo tempo despendido para que a gente possamos, né, estar aqui juntos fazendo essas reflexões, pela atenção de cada um de vocês, e desejo do fundo do meu coração que todos vocês tenham uma semana abençoada, de muita paz e de muita luz. Que assim seja. Até a próxima semana.